Você sabia que dentro de você existem três personagens que convivem quase harmoniosamente, mas nem tanto? E esses três personagens foram identificados num livro de 1986, escrito pelo Michael Gerber. E eles são os seguintes: o empreendedor, o técnico e o gerente. E a existência desses três personagens explica por que tantos profissionais abrem seus próprios escritórios de arquitetura e de engenharia para serem donos do seu próprio nariz e depois descobrem que, na verdade, tornaram-se escravos do seu próprio negócio. É disso que trataremos nesse vídeo. Não sai daí! Michael Gerber é um consultor de empresa nos Estados Unidos. Ele publicou em 1986 o famoso livro O Mito do Empreendedor. A primeira edição brasileira aconteceu em 1990. Nesse livro, ele faz uma interessante metáfora sobre o comportamento do profissional diante da sua atividade de trabalho. Segundo ele, todos nós somos multifacetados. E existem, pelo menos, três personagens dentro de cada um de nós: o empreendedor, o técnico e o gerente. O problema é que eles normalmente não agem em harmonia. Tem sempre um deles no comando da situação, enquanto os outros dois resmungam pelos cantos. Funciona assim: num bonito dia, você está fazendo o que sempre fez, ou seja, trabalhando para outra pessoa, quando tem o que o Michael Gerber chama de um ataque de empreendedorismo. O empreendedor que mora dentro de você assume o comando e você decide ter o seu próprio negócio, no caso, o seu próprio escritório. Quando o empreendedor está no controle da situação, ou seja, no controle dos seus pensamentos e dos seus procedimentos, você enfrenta qualquer dificuldade com o coração cheio de confiança e cheio de esperança. Porque o empreendedor, ele olha para frente, ele vê o futuro e não enxerga dificuldade em nada. Ele quer criar sempre coisas ou negócios novos. E é o empreendedor dentro de você que faz o negócio frutificar, que faz o escritório nascer, que faz o escritório conquistar os seus primeiros trabalhos e os seus primeiros clientes. Mas é importante observar que o empreendedor está agindo em nome do técnico. Ele não está em busca de um empreendimento no sentido pleno da palavra. Ele está em busca de um lugar onde o técnico possa trabalhar em paz, sem ter de obedecer a ninguém, sendo dono do seu próprio nariz. Assim que o empreendimento decola, quando você tem trabalho para fazer, quando os projetos começam a chegar na sua mesa, o técnico volta a forçar a porta e aos poucos vai assumindo o comando. Agora ele está em casa. O técnico tem tudo de que precisa para fazer o que ele gosta e pode trabalhar como ele acha que é o certo. Não obedece mais ordens de ninguém e o dinheiro que entra é todo dele. A essas alturas, o empreendedor transformou-se num técnico. Agora o que importa é o processo, a ciência, o protocolo. A personalidade do técnico assumiu o comando. E todas as questões de administração de pessoal, administração financeira e administração no mercado são tratados como perfumaria, como atividades acessórias. Exatamente como ele fazia durante a faculdade, quando as disciplinas ligadas às ciências sociais aplicadas eram sempre tratadas como matérias de segunda linha. O que importa agora é fazer o serviço e fazer bem feito. E é isso que o técnico sabe fazer de melhor. Ele está no comando e as coisas estão indo bem. Tirando, claro, o fato de que o tempo está ficando cada vez mais curto por causa da quantidade de trabalho que entra. O expediente de trabalho vai se estendendo mais e mais a cada dia. E tirando também o fato de que o dinheiro que entra na empresa nem sempre dá para pagar todas as contas ou adquirir os melhores materiais e os melhores equipamentos. E tirando ainda o fato de que os empregados, se houver algum, não sabem nada e parecem não ter nenhum interesse em aprender. Enfim, tirando tudo isso, está tudo indo muito bem. Não, não está.
não está nada bem, mas o orgulho do empreendedor, que não está mais no comando, mas também não está morto, não permite admitir que alguma coisa deu errado. Afinal, foi ele, o empreendedor, que meteu você nessa roubada. E ele é orgulhoso. Ele é orgulhoso demais para admitir que estava errado. É nessa hora que aparece um terceiro personagem, o gerente. Alguém precisa colocar ordem na casa. E o gerente é o cara certo para essas horas. O gerente é um sujeito prático, organizado, metódico, sistemático. O gerente é a pessoa que faz previsões, controla o financeiro, mantém as coisas em ordem, distribui as tarefas para as pessoas, organiza o trabalho. Metaforicamente, podemos dizer que o gerente é a pessoa que constrói uma casa e mora nela para sempre. O empreendedor fica muito entusiasmado com o planejamento da construção, mas assim que a casa fica pronta, ele já começa a pensar na próxima. E o técnico? Bom, o técnico se diverte construindo a casa. É isso que ele gosta de fazer, é isso que ele sabe fazer. Enquanto o empreendedor vive no futuro, o gerente se alimenta do passado e o técnico vive no presente. Muito bem, a essas alturas, na empresa da metáfora do Michael Gerber, o gerente começa a organizar as coisas e a estabelecer regras, algoritmos, protocolos, lugar para guardar as coisas, fichas que precisam ser preenchidas antes de tirar uma coisa do lugar. Enfim, essas coisas que os gerentes fazem, que os gerentes gostam de fazer. Com essa organização e com esses procedimentos gerenciais, o gerente começa a transformar a vida do técnico num inferno. E o empreendedor? Bom, o empreendedor nessa altura já perdeu as esperanças. Entender a importância desses três personagens, eu poderia dizer que é o pulo do gato. Não se pode dizer que o mais importante é o empreendedor, ou que o mais importante é o técnico, ou que o mais importante é o gerente. Porque cada um desses três personagens, é responsável por uma coisa importante para o seu escritório: a inovação, a qualidade e a produtividade. O empreendedor é responsável pela inovação, o técnico é responsável pela qualidade e o gerente é responsável pela produtividade. E a empresa dos sonhos é a que tem esses três ingredientes colocados na quantidade exata. Tudo poderia ter sido muito melhor se ele, o empreendedor, tivesse tido uma formação mais ampla, que o tivesse preparado para gerenciar de forma inteligente e eficaz as atividades do técnico, visando alcançar resultados que levassem os três a viverem felizes e em paz. É importante lembrar que o profissional empreendedor decidiu abrir seu próprio negócio, seu próprio escritório, baseado no que o Michael Gerber chama de a suposição fatal, que é a seguinte: entendendo o lado técnico do negócio, você entende a empresa que lida com essa técnica. A fatalidade, segundo Gerber, reside no fato de que isso não é verdade. Na realidade, essa suposição é a causa da maioria dos fracassos nos negócios. O lado técnico de um negócio e a empresa que lida com essa técnica são duas coisas completamente diferentes. Porém, o técnico que inicia um negócio próprio, no caso, o arquiteto ou o engenheiro, quando abre o seu próprio escritório, ele não vê essa diferença. Para ele, um negócio não é um negócio, mas um local de trabalho. Mas não se desespere, existem soluções. Profissionais empreendedores podem buscar instrumentos e ferramentas de gestão na administração para transformar as suas habilidades naturais em capacidades empresariais. Ou seja, eles devem aprender a fazer a sistematização nos processos produtivos, a montagem e gestão das equipes de trabalho, o controle do dinheiro que entra e que sai da empresa, e o marketing, negociação e venda dos seus serviços. E essas quatro coisas são exatamente o seguinte: a administração da produção, a administração de pessoas, de recursos humanos, a administração financeira e a administração do mercado, que é o tal do marketing. E essas quatro coisas são as quatro grandes áreas da administração, um tema, aliás, muito presente aqui no nosso canal 893.
É importante observar que para que o arquiteto ou engenheiro se realize como profissional, ele não precisa necessariamente ser empreendedor e ter o seu próprio escritório. Por isso, é muito importante observar que, se o engenheiro ou arquiteto optar por uma atividade empreendedora, ele precisa se dar conta de que ele não pode ter uma visão meramente baseada na técnica ou na sua visão de mundo. É interessante que ele saiba que precisa obter conhecimento e domínio de estratégia e de administração. Essas coisas não são simples e não são fáceis. Mas um dos principais erros que os profissionais cometem quando abrem o próprio negócio é o erro de achar que é possível administrar um escritório de arquitetura ou de engenharia apenas com bom senso ou na base da tentativa e erro. Se você gostou desse conteúdo, aqui vão duas coisinhas para você fazer agora. A primeira é a seguinte: aqui na descrição desse vídeo tem um link para você fazer parte de um grupo no WhatsApp, no qual você receberá um aviso cada vez que um novo vídeo for publicado aqui no nosso canal 893. E a segunda é curtir e compartilhar esse vídeo com algum colega que possa se interessar por esse assunto. E não esqueça, aqui no canal 893, você sempre vai encontrar conteúdo de qualidade para engenheiros e arquitetos empreendedores. Até a próxima!